Carlos Bolsonaro deve ser denunciado pelo Ministério Público por esquema de rachadinhas. Laudo concluiu que chefe do gabinete do filho 02 de Bolsonaro movimentou mais de 2 milhões recebidos de servidores e esquema criado por Ana Cristina Vale é o embrião do esquema de enriquecimento ilícito do clã Bolsonaro. Nesse esquema aqui do gabinete do Carlos Bolsonaro, só para vocês terem uma noção, pelos valores que vocês vão encontrar na matéria, eu vou deixar a matéria no primeiro comentário fixo para vocês poderem ler também. Só a somatória aqui dá quase 8 milhões de reais desviados dos cofres públicos e repassados em tese por Carlos Bolsonaro. Fora os outros esquemas, que muita gente esquece, né? Que apesar daquela denúncia lá do Flávio Bolsonaro ter parado, depois o Ministério Público começou a retomar também. E isto, né, é um embrião, como diz a matéria aqui do Plínio Teodoro, para todo o esquema de rachadinha que a gente vê e viu acontecendo aí durante o longo dos anos, envolvendo o nome do clã Bolsonaro. O próprio Fabrício Queiroz, né, uma funcionária chamada Luísa Souza, que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro, e outras testemunhas, confirmaram, além da prova material, ou as provas materiais que o Ministério Público teria levantado ali, que comprovam, sim, o cometimento de crime de rachadinha ou peculato, como diz o Código Penal brasileiro, por parte do gabinete do Flávio, mas ele tinha sido iniciado lá no gabinete do Carlos. Aqui embaixo, né, de forma bem interessante e inteligente, o Plínio traz até um trecho aqui, ó, das falas do ex-amigo da Ana Cristina Vale, e também ex-empregado, né, ex-faz tudo da Ana Cristina Vale, ex-pai de criação ou de consideração do Jair Renan Bolsonaro, o Marcelo Nogueira. Por quê? Quando ele deixou a casa da Ana Cristina Vale, ele explicou que aquela casa de Brasília não era alugada, era da Ana Cristina Vale, e depois a gente descobriu que realmente era, né, porque ela tinha negado que a casa era dela, depois ela declarou a casa como sendo dela, só que um valor muito mais baixo. E ele disse que quando o Carlos Bolsonaro foi eleito, vocês vão lembrar, né, ele foi emancipado pelo Bolsonaro com 17 anos, para concorrer contra a própria mãe, a Rogéria Nantes Bolsonaro, porque como vocês sabem, né, o Bolsonaro ele é em defesa da família, da união, ele não quer destruir a relação pai-filho, filho e mãe, pais e filhos, ele não quer destruir isso, ele só colocou o próprio filho, ainda menor de idade, para concorrer contra a própria mãe, porque a mãe não queria mais fazer aquilo que o pai determinava, por naquela altura já, em tese, ter uma outra mulher como amante, porque como vocês sabem, o Bolsonaro é em favor da família tradicional brasileira, né? Carlito, como é que é formada a família tradicional brasileira? Marido, esposa e um amante. Essa que é a família tradicional brasileira que essa cambada de vagabundo defende, tá? É esposa, marido e um amante. É o caso do Bolsonaro com a Ana Cristina Vale e a Rogéria Nantes Bolsonaro. E depois o caso do Bolsonaro com a Ana Cristina Vale e a Michele Bolsonaro. Eu já trouxe vídeos aqui provando cronologicamente que quando o Bolsonaro assumiu o relacionamento com a Michele, até se tornou noivo, ele ainda tinha ligação matrimonial em tese com a Ana Cristina Vale. Então, para uma cristã, defensora da família tradicional brasileira, ela estaria, de acordo com o que diz os escritos sagrados, em prostituição, tão logo em pecado. E aí muito me questionam, né? Como é que seria essa família tradicional? Só essa que tem a mulher, o marido e a amante? Ou a família tradicional brasileira nos moldes ali da Flor de Lis, né? Que você tem ali a mãe, a matriarca da família com vários filhos adotados, que a mãe se relaciona sexualmente com os filhos, que depois pegam desses supostos filhos adotivos e se casa, e aí rola aquela famosa surubona lá entre eles. Como é que é a família tradicional brasileira? Porque vocês entenderam como é que funciona a família tradicional brasileira na cabeça do bolsonarista, né? E aí, lendo aqui o que teria dito aqui, ó, o Marcelo Nogueira, na época, né, dos fatos, ele cita aqui o seguinte, ó. O Carlos Bolsonaro, quando o Carlos foi eleito, ele era uma criança, vivia no gabinete dele jogando videogame, à época com 17 e 18 anos. Tanto que foi ela, a Ana Cristina Vale, que assumiu a chefia do gabinete de Carlos. Foi onde ela, a Ana Cristina, começou com isso, os esquemas de rachadinha. Contou Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-funcionário do clã, em entrevista em setembro de 2021. Se não me falha a memória, a primeira entrevista que ele deu nesta época aqui foi para o portal Metrópolis, se não me falha a memória, porque ele deu entrevista para vários lugares, e vários lugares também repercutiram a entrevista que ele deu, mas só confirmando esse ponto. E para quem acha que não tem muito sentido, não tem muita força, neste caso aqui que a gente está trazendo hoje, tá? O que se trouxe de comprovação, Carlito? O Ministério Público conseguiu, através de... Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Através de um laudo, tá aqui, ó,
de um laudo do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, comprovou a movimentação atípica a partir da análise das contas de Jorge Luiz Fernandes, que desde 2018 atua como chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro. Só que já tinha um documento do ano passado também que complicava Carlos. Tá aqui, ó. MP comprova rachadinha em gabinete de Carlos e Carlos pode ser o primeiro do clã a ir para a cadeia. Chefe do gabinete 02 embolsou o depósito de funcionários de forma sistemática e bancou despesas do filho de Jair Bolsonaro. Existem várias comprovações de que Carlos Bolsonaro pagou contas ali, teve contas pagas, melhor dizendo, com dinheiro público. E aí, Carlito, o que é que poderia gerar pro Carlos Bolsonaro tudo isso? Primeiro, o crime de peculato, tá? Tá aqui, ó. Artigo 312 do Código Penal, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, o filho preferido do Bolsonaro pode pegar uma punição ali de 12 anos de prisão no máximo e de 2 no mínimo, certo? Além de ele fazer parte, em tese, de um esquema de organização criminosa. A Lei 12.850 de 2013 traz aqui o que é que seria uma organização criminosa. Daí quando você vai ver ali na matéria que eu vou deixar para vocês acessarem, tem pelo menos 4 assessores do Carlos Bolsonaro envolvido, fora o chefe de gabinete e, em tese, o próprio filho do Bolsonaro. Então seriam 6 pessoas, é uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas e tudo mais. Então isso caracterizaria ali o que a Lei 12.850/2013 entende como sendo a lei que caracteriza uma organização criminosa. Então, quando eu digo para vocês que eles seriam uma organização criminosa, não é da boca para fora. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizada, ou seja, o Carlos Bolsonaro, em tese, tá? Porque ele vai ter direito ali à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, o famoso devido processo legal. Em tese, ele colocava o chefe de gabinete para poder arrecadar o dinheiro e abaixo tinha as outras pessoas que direcionavam o dinheiro para esse chefe e pessoas, inclusive, né, na matéria vai trazer que tem gente até que tinha a família praticamente inteira como funcionário fantasma do Carlos Bolsonaro.